Análise combinatória, princípio multiplicativo. Vamos lá? O objetivo desta aula é conhecer, compreender e utilizar o princípio multiplicativo ou o princípio fundamental da contagem. Vamos lá? Primeiro, vamos entender o que é a análise combinatória. A análise combinatória é a parte da matemática que se preocupa em contar as possibilidades. Alguns problemas bem simples podem ser resolvidos enumerando-se todas as possibilidades. Por exemplo, quantos são os números ímpares entre 10 e 20? Em outras situações, entretanto, a enumeração torna-se muito trabalhosa. Nesses casos, é necessária a utilização de algumas técnicas de contagem. Por exemplo, quantas são as placas de carros que podem ser formadas com 3 letras e 4 algarismos? O princípio fundamental da contagem nos dá a resposta. Como contar e organizar grandes quantidades? Você já parou para pensar de quantas maneiras diferentes podemos escrever as placas de carro utilizando 3 letras e 4 algarismos? E de quantas maneiras distintas podemos escrever números de telefones com 8 algarismos? Vamos pensar um pouquinho. Quantos números de telefones diferentes, terminados em 0, podem ser instalados na cidade de Mauá com o prefixo 4544? Nós queremos descobrir quantos números de telefones diferentes terminados em 0 com o prefixo 4544 podem ser formados, mas para isso, vamos precisar lembrar de alguns conceitos. Primeiro, num número de telefone podem acontecer repetições. Por exemplo, podemos ter telefones com os seguintes números: 4544 0000, 4544 0110, entre outros exemplos. Precisamos lembrar que dispomos de 10 algarismos no nosso sistema de numeração: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Você já resolveu algum problema semelhante a esse? Então vamos resolver esse problema. Observem que nós temos o prefixo 4, 5, 4, 4 e temos o final deste número de telefone igual a 0. Mas nós precisamos ainda de 3 valores, pois esse número de telefone ele é composto por 8 algarismos, então ainda faltam 3. Mas quantos números eu tenho disponíveis para colocar em cada local? Então eu preciso inicialmente descobrir quantas possibilidades eu posso colocar para esses números que faltam. Então, no primeiro número faltante, eu tenho 10 opções disponíveis. Eu tenho 10 algarismos disponíveis: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, possuo 10 algarismos disponíveis para colocar aí no primeiro número que está faltando para compor um número qualquer de telefone. Para o segundo número que está faltando, eu posso repetir o número anterior? Como se trata de telefone, nós podemos repetir. Então, se nós podemos repetir, nós também temos 10 opções de números disponíveis, de algarismos disponíveis. E para a terceira casinha? Também temos 10 opções disponíveis. Então, nós temos 10 algarismos aí que podem ser colocados em cada uma das casinhas, podendo ser repetidos ou não. Para calcular o processo
pelo processo do princípio multiplicativo ou pelo princípio fundamental da contagem, para descobrir quantas possibilidades nós temos, nós realizaremos a multiplicação dessas possibilidades. Então, eu tenho 10 possibilidades na primeira opção. Na segunda opção, são mais 10 opções, mais 10 possibilidades. E na terceira, 10 possibilidades também. Então, eu vou fazer uma multiplicação. 10 vezes 10 vezes 10 igual a 1000. Portanto, eu posso ter 1000 números distintos que se iniciam com o prefixo 4544 e que também terminam em 0. Então, vamos ver uma definição mais formal de princípio fundamental da contagem? Princípio fundamental da contagem. Se um determinado evento pode ocorrer de X maneiras e outro evento pode ocorrer de Y maneiras, independentemente do resultado do primeiro evento, então os dois juntos podem ocorrer de X vezes Y maneiras. Vamos ver outros exemplos? Exemplo 1. Combinando roupas. Lucas tem 3 camisas de cores diferentes, uma roxa, uma azul e uma vermelha. Ele tem também 2 calças de cores diferentes, uma laranja e uma azul. Quantas combinações diferentes ele pode fazer escolhendo uma camisa e uma calça? Após ler o enunciado, é importante que nós anotemos quais são os dados importantes do nosso enunciado, ok? Então, primeiro, quais são os elementos disponíveis que nós temos? Então, para o cálculo, nós teremos 3 camisas, uma roxa, uma azul e uma vermelha, e 2 calças, uma laranja e uma azul. Nós podemos fazer as seguintes combinações. A camiseta roxa, ela pode fazer uma combinação com a calça laranja ou com a azul. A camiseta azul com a calça laranja ou com a calça azul. A camiseta vermelha com a calça laranja ou com a calça azul. De quantas formas Lucas pode fazer a combinação? Camisa roxa com a calça laranja, camisa roxa com a calça azul, camisa azul com a calça laranja, camisa azul com a calça azul, camisa vermelha com a calça laranja ou a camisa vermelha com a calça azul. Temos então 6 maneiras distintas de Lucas combinar 3 camisetas com 2 calças. Mas precisamos fazer tudo isso sempre? Usando o princípio multiplicativo ou o princípio fundamental da contagem, nós podemos simplificar esse processo. Nós acabamos de fazer o processo no tipo árvore de possibilidades. Agora, nós vamos fazer por meio de cálculo. Observe o seguinte, nós temos que compor a nossa combinação. Então, eu tenho que compor com uma calça e tenho que compor com uma camisa. Primeiro, quantos tipos de camisa eu tenho? Eu tenho 3 tipos de camisa. Quantos tipos de calça? Eu tenho 2 tipos de calça. Então, para que eu descubra quantas maneiras distintas eu posso fazer essa combinação, basta que eu faça 3 vezes o 2. 3 vezes 2, 6. Ou seja, eu tenho 6 maneiras distintas de fazer essa combinação. Exemplo 2. Combinando sorvetes. Diogo foi a uma sorveteria e, diante de tantos sabores, ficou sem saber como escolher apenas 2 opções de sorvete.
A sorveteria oferece 12 sabores diferentes. De quantas maneiras diferentes ele pode escolher 2 sabores diferentes? Vamos agora planejar a solução. Para o primeiro sabor de sorvete, o Diogo possui 12 opções de sabores de sorvete. Para o segundo sabor, Diogo não pode repetir o sabor escolhido anteriormente. Portanto, resta apenas 11 opções de sabores de sorvete. Observe a tabela. Se na primeira opção ele escolher chocolate, ele tem 11 opções para a segunda opção de sorvete. Então, ele escolheu chocolate, mas ele pode compor com um milho, com creme, pistache, graviola, tamarindo, morango, manga, limão, coco, umbu, cupuaçu. Agora imagine se ele fosse fazer todas essas combinações. Para cada uma delas, fazer a combinação. Demoraria um tempo, né? Então, para facilitar o nosso processo, podemos usar o princípio multiplicativo. Então, nós sabemos que para o primeiro sabor de sorvete, nós temos 12 opções. Para o segundo sabor de sorvete, sem repetir a primeira escolha, nós temos 11 opções de sorvete. Então, 12 vezes 11, 132. Logo, 132 maneiras distintas de fazer essa combinação. Exemplo 3. Caminhando pela cidade. Para ir à cidade, Dona Débora sempre passa na casa de Eliane. Ela pode ir por vários caminhos para a cidade. Um deles é pegar a estrada A e depois o caminho 1, o A1, assim como mostra na figura ao lado. Indique todos os caminhos da casa de Dona Débora à cidade que passam pela estrada A. Na letra B, indique todos os caminhos da casa da Dona Débora à cidade que passam pela estrada B. E C, quantos são os caminhos da casa da Dona Débora até a cidade? Vamos planejar a nossa solução. Vamos encontrar todas as possibilidades de caminhos e que a Dona Débora pode fazer da casa dela até a cidade. Quais são os caminhos que ela pode ir? Observem que nós temos, para cada coluna, nós temos o caminho e para cada linha, nós temos a estrada. Então, nós temos aí como possibilidades A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4, D5. Então, lembrando, quando eu falo em A1, significa que eu estou falando da estrada A, caminho 1. Então, todas essas são as possibilidades de caminhos que a Dona Débora pode fazer para chegar até a cidade. Na letra A, é pedido que indique todos os caminhos da casa da Dona Débora até a cidade que passam pela estrada A. Então, todos os caminhos que podem ser utilizados utilizando a estrada A são o A1, o A2, o A3, A4 e A5. Então, pode usar a estrada A com o caminho 1, estrada A com o caminho 2, estrada A com o caminho 3, estrada A com o caminho 4 ou estrada A com o caminho 5. Temos, então, 5 possibilidades de caminhos da casa da Dona Débora até a cidade, utilizando a estrada A. Letra B.
Indique todos os caminhos da casa da Dona Débora até a cidade que passam pela letra B. Então, é a mesma coisa que o item anterior. Estrada B, caminho 1, B1. Estrada B, caminho 2, B2. Estrada B, caminho 3, B3. Estrada B, caminho 4, B4. Estrada B, caminho 5, B5. Então, temos B1, B2, B3, B4 e B5. São os caminhos da casa da Dona Débora à cidade que passa pela letra B. Portanto, teremos novamente 5 possibilidades de caminhos da casa da Dona Débora até a cidade que passam pela estrada B. Letra C. Quantos são os caminhos da casa da Dona Débora à cidade? Então, nós já havíamos feito tudo isso lá inicialmente. Então, nós temos os caminhos A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4 e D5. Contando um a um, nós chegamos à conclusão de que nós temos 20 possibilidades de caminhos da casa da Dona Débora até a cidade. Portanto, utilizando o princípio multiplicativo, podemos chegar à conclusão de que o número de estradas vezes o número de caminhos é igual à quantidade de caminhos que pode ser utilizados da casa da Dona Débora até chegar à cidade. Então, nós temos 4 possibilidades de estradas, A, B, C e D. E temos 5 possibilidades de caminho, 1, 2, 3, 4 e 5. Fazendo uma multiplicação entre número de estradas com o número de caminhos, chegamos a um total de 20 possibilidades da Dona Débora ir da casa dela até a cidade. Exemplo 4. Formando números. Com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, quantos números de 3 algarismos diferentes, sem repetição, podemos formar? Vamos começar a pensar na nossa solução. Vamos planejar. Nós precisamos de um número que possuam 3 algarismos. E esses 3 algarismos devem utilizar os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos fixar o número 1 no primeiro, então sobram 2 possibilidades ainda de colocar algarismos nas outras 2 casas. Depois nós fixamos o 2, temos ainda mais 2 casas. O 3, temos 2 casas. 4, 2 casas. 5, 2 casas. Vamos descobrir que números são esses. Quais são as possibilidades? Agora vocês verão as possibilidades dos números começarem com o número 1, com o número 2, com o número 3, com o número 4, e com o número 5. Mas precisamos utilizar todas aquelas possibilidades para definir quantas no total nós teremos? Não. Utilizando o princípio fundamental da contagem, nós simplificamos esse processo. Observe a seguir. Nós temos aí 3 retângulos
em que eles representam cada algarismo que pode ser colocado, ok? Então, nós temos, no primeiro retângulo, nós podemos ter 5 possibilidades. Então, eu posso colocar aí o número 1, posso pôr o 2, o 3, o 4, o 5. Então, eu tenho 5 possibilidades. Já no segundo número, eu não posso utilizar o número que eu utilizei antes. Então, se eu coloquei na primeira casa o número 1, eu não posso utilizar o 1 de novo na segunda casa. Então, o número de possibilidades reduz em uma unidade. Então, eu tenho 4 possibilidades agora. No último retângulo, eu só tenho 3 possibilidades. Por quê? Não posso novamente repetir os valores que eu já usei na segunda casa e na primeira casa. Então, eu tenho 3 possibilidades para o último retângulo. Agora, quantas possibilidades, então, no total eu terei? Para isso, basta que a gente multiplique essas possibilidades. Então, nós teremos 5 possibilidades na primeira, 4 na segunda, 3 na terceira. Fazendo a multiplicação, 60 maneiras distintas de formar um número com 3 algarismos. Bom, meus amores, chegamos ao fim desta aula de princípio multiplicativo. Espero que tenham bons estudos. Caso tenham dúvidas, estou à disposição via WhatsApp, via e-mail. Qualquer coisa é só chamar. Um beijo grande e até mais!